para gravar. Bom, hoje eu pedi para vocês lerem o texto de Marcos, capítulo 4, os versículos 35 a 41. É um texto curto, né? Mas também um texto muito importante para nós refletirmos. O título do texto é Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, esse texto é um texto que eu gosto muito. E já há muitos anos atrás, aí em Teoflotone, 25 anos atrás, eu tinha preparado esse texto também para pregar num domingo à noite, lá na igreja de Topázio, na igreja metodista. E naquele dia, do sábado para domingo, né, que foi no dia 21 de setembro de 97, aí eu entrei em trabalho de parto, né, da Karina. E fiquei com contrações a noite toda e acabei indo para o hospital e não indo para a igreja, né, para pregar. E a Karina nasceu naquele domingo, que foi um domingo muito difícil, né? Um domingo onde a gente teve momentos de muita tensão, de muito medo, de muita ansiedade, que foi no nascimento da Karina, que quando ela nasceu, ela teve 2 paradas cardíacas e naquela hora, quando eu estava ali naquela mesa de cesariana, eu só lembrava desse texto, né, de Jesus acalmando a tempestade, quando os discípulos chegam para Jesus e diz: Mestre, não importa que nós morramos, né? Na linguagem de hoje é bem assim mesmo. Não importa que a gente vai morrer, e aqui na Almeida fala perecer, mas é a mesma coisa. Então, esse texto hoje, né, essa semana eu tornei pegá-lo, né, para fazer uma releitura desse texto, sem olhar nada daquilo que eu já preparei antes, e preparei novamente sem procurar nada. Li alguns comentários, mas foi exatamente aquilo que Deus foi tocando e falando no meu coração. Mas uma das coisas que a gente precisa saber é que naquela época o Lago da Galileia ele era famoso pelas tempestades e eram tempestades que apareciam literalmente do nada, com forças impetuosas e catastróficas. Essas tempestades muitas vezes aconteciam até mesmo com o céu claro, e as pessoas que navegavam nessas águas estavam sujeitas a isso. Então, agora Jesus estava ensinando para a multidão, e depois de um dia cansativo, ele despede a multidão e pede para os discípulos irem para o barco, e ele também vai com o barco, né, no barco ali dos discípulos. E outros barquinhos seguiram Jesus. Não era só o barco de Jesus e os discípulos, mas tinha outros barcos também, pequenos, que foram seguindo Jesus. Como Jesus estava muito cansado, ele foi para aquela parte lá, não sei se é da frente, a popa, né? À frente ou atrás,
onde tem um lugar Atrás. mais... Hã? Atrás. Atrás, né? Onde tinha um lugar que ficava ali uma almofada e alguma coisa assim que tivesse, que cobrisse ali, né? Ou uma esteira, ou um tecido mais grosso, né? E Jesus deitou ali e dormia profundamente. Olha só, o barco devia estar balançando e começou a entrar água e Jesus continuava dormindo. Então, aqui, o primeiro tópico que eu trago para nós, para a gente refletir, sobre a tempestade, o vendaval, né? Quem pode prever o vendaval e a tempestade? Se a gente olha para nós, a gente sabe que tem hoje os meteorologistas que conseguem prever, né? Muitas, né, tempestades, ciclones, tsunamis e outras coisas mais. Só que algumas tempestades, elas também nos pegam de surpresas e desprevenidos. Quem de nós poderíamos, por exemplo, imaginar que nós passaríamos por mais de 2 anos numa pandemia, né? Agora que a gente saiu e a gente tem agora muitos casos novamente voltando nessa questão do Covid, mas quem poderia imaginar que a gente ia ter igreja fechada, escola fechada, um monte de lugares fechados, pessoas que tiveram que parar de trabalhar por conta de uma pandemia global, né? Que não só que atingiu um país, mas todo o nosso planeta. Então, a gente sabe que, por mais que tenha previsão de algumas coisas, tem muitas coisas que escapam à nossa compreensão humana, à nossa previsão. Quantas famílias que hoje, né, convivem com a falta de um membro ou mais de um na sua família? São cicatrizes deixadas pela pandemia que vai continuar conosco na nossa vida. Sempre que olhamos para algumas pessoas, eu perdi alguns amigos, colegas, pastores, pessoas também lá de Uberlândia que eram da igreja que a gente pastoreou, e é triste quando a gente olha para trás, né? Aí em Teoflotone também teve, né, casos de rapaz novo, filho da Cíntia, né? Não sei se mais outras pessoas, mas a gente percebe que muitas pessoas se foram. Eu também perdi meu irmão, não pelo Covid, mas na época do Covid, né? Por conta de uma apendicite supurada, onde estava tanta preocupação com o Covid que os médicos nem punham a mão no paciente, né? Por medo, parece que do Covid, e deixou passar. Então, é uma dor que a gente carrega, é uma cicatriz que a gente leva na nossa vida, que está faltando algo. Então, esse texto ele fala muito ao meu coração em diversos momentos da minha vida. Então, como eu disse, há 25 anos atrás, foi no nascimento da Karina. E eu também, Klaus e eu, nos sentimos também, muitas vezes, como os discípulos, com medo, diante de algo que está fora do nosso controle. Então, nós temos muitas vezes atitudes humanas, nossas atitudes é humana porque nós somos humanos, e como pessoas humanas, a gente tem medo, a gente sente dor, a gente sente tristeza, a gente sente preocupação, a gente sente ansiedade. Então, nós também somos os discípulos de Jesus que, em diversos momentos da nossa vida, que a gente enfrenta umas tempestades, que não agora, eu estou dizendo uma tempestade de chuva, de vendaval, mas aquela tempestade que vem sobre a nossa família. Seja uma doença inesperada, né? Há um tempo atrás, a gente teve a questão do câncer, do Klaus, a morte do meu irmão, o câncer que voltou no meu pai, o tratamento dele. E hoje eu falo que nós também estamos vivendo uma tempestade.
a gente, na nossa família, momentos de grande dor, de dificuldade, de tristeza, e que às vezes a gente se pergunta, como os discípulos, Senhor, por que tudo isso? Né? E aí eu vejo que os discípulos também, naquela hora, eles também tiveram medo. Eles tinham medo de morrer, assim como nós tivemos medo que nossa filha, ao nascer, morresse. Mas, diante das tempestades, a gente percebe que os discípulos, eles lutaram com todas as armas que eles tinham. O remo, a experiência de bons marinheiros, né, pescadores, eles lutaram. Só que chegou um certo momento que eles não tinham mais o que fazer. O barco começou a encher de água. E aí, em pouco tempo, ele iria afundar. E nessa hora, eles lembram de Jesus, né? Eles lembram que Jesus estava com eles no barco. E aí eles vão até Jesus. E a primeira frase que eles chegam para Jesus diz: Senhor, né? Mestre, não importa que nós vamos perecer, nós vamos morrer, todos nós. E Jesus acorda como se algo assim, né? Como a gente acorda, né? Às vezes de um susto, Jesus acorda e vai, né? Para diante do mar, diante daquele vento, e ele fala: cala-te, emudece, né? Aqui na linguagem de Almeida fala: acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Mas na Bíblia, na linguagem de hoje, fala cala-se, né? Jesus fala para o vento e para aquele lago que estava tão revolto para ficar quieto, para fazer silêncio. Faz silêncio. Então, aqui a gente vê que quando eles olham para Jesus, eles sentem de novo esperança. E quando Jesus repreende o vento e aquela tempestade, faz-se uma grande bonança. Mas aqui eu gostaria de lembrar também, quantos de vocês conhecem aquele texto de Moisés quando estava conduzindo o povo de Israel no deserto e que chega diante do mar, eles olham para frente, está o mar vermelho e atrás estava o exército de Faraó. E o povo de Israel começou a murmurar e a reclamar e chegar a Moisés: será que você nos tirou do Egito para nos fazer morrer nesse deserto? Será que não tinha sepultura que chega para nos sepultar no Egito, para nós morrermos aqui? Nós vamos morrer. E o Senhor fala para Moisés, e Moisés vira e fala para os israelitas: o povo, o exército que vocês estão vendo hoje, nunca mais o vereis. Eu vou ler aqui o que Moisés diz. O povo diz a Moisés: o que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. E aí na Bíblia de Almeida diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Gente, eu acho esse texto fantástico. Mostra aqui uma fé tão grande, né, diante de algo que não havia o que fazer de força humana, não havia saída. Mas Deus deu a saída através da fé, da palavra de Deus, né, dirigida a Moisés.
Deus manda que Moisés tocasse as águas com cajado, e aquele cajado fez abrir o mar, e o povo pôde passar a pé enxuto. Então, eu gostaria de refletir com vocês também, quem nunca não fez essa pergunta diante de um momento crucial da sua vida? Quando a gente passa por um momento de dor, de doença na família, quando sofremos uma injustiça que dói na nossa alma. Por que, Senhor? Por que tudo isso está acontecendo? Quando o nosso coração parece sangrar, também nos sentimos pequenos como os discípulos e percebemos quão pequena é a nossa fé. Mas aí vem a palavra de Deus dita a Moisés: o Senhor pelejará por vocês, o Senhor lutará por vocês. Assim Deus falou a Moisés, assim Deus fala também conosco hoje. Seja a nossa luta grande ou pequena, o Senhor lutará por nós. Jesus se levantou e falou duro com o vento e com o lago: silêncio, fique quieto. Gostei dessa palavra na linguagem de hoje, né? Porque fala exatamente isso: silêncio, fique quieto. Vocês sabiam que essa mesma palavra que Jesus falou aqui foi a mesma que ele falou para o espírito imundo de um endemoniado em Marcos 1, 25? Jesus expulsou o demônio de um homem possuído pelo espírito mau, dizendo em alta voz, quando ele falou que Jesus era o santo, o filho de Deus, Jesus o mandou o espírito imundo dizendo: cale a boca e saia desse homem. Cale a boca e saia desse homem. Então a gente percebe que Jesus é Senhor também sobre a natureza. Ele tem o poder de acalmar o vento e o lago, como também tem o poder de expulsar demônios. Os discípulos que presenciaram tudo isso, agora podiam um falando para o outro, talvez até baixinho, não querendo nem falar com Jesus assim, mas começaram admirados, cutucando um no outro. Quem é esse? Quem é esse que dá ordem até no vento e na tempestade e nas ondas? Quem é esse? Esse é Jesus. Eles tinham presenciado esse poder na pele deles. Eles estavam com medo de morrerem. Estavam sentindo na pele esse medo angustiante. E agora eles experimentam a bonança, experimentam a calma, a quietude do vento, o silêncio do vento, a mudez do lago, das ondas que estavam ali, lançando contra aquele barquinho. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí Jesus pergunta. Eu acho que Jesus pergunta para mim também. Noemi, por que você é tão medrosa? Ai, Adélia, por que você é tão medrosa? Cristina, Lúcia, Paulo, Klaus, por que você é tão medroso? Por que você é tão medrosa? Você ainda não tem fé? Você não já presenciou tantas outras coisas? Você ainda não tem fé? A fé, segundo Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por que você está com medo? Não tem fé? Eu tenho fé, mas eu digo assim também para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Porque, como os discípulos, eu também me coloco agora, que diante da tempestade, eu também tenho medo. Eu também não posso dizer para vocês que eu não tenho. Eu tenho. Eu também, como aqueles discípulos, também chego, às vezes eu tenho uma fé tão grande e em outro momento a minha fé vacila.
E eu, então, tenho que chegar perto de Jesus com humildade e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Ajuda-me na minha pequena fé, na minha fraca fé. E isso, acreditar, é crer, mesmo sem receber. É você ver o resultado das suas orações e acreditar e já tomar posse delas. Os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? E eu digo, e os discípulos também depois puderam dizer: Esse é nosso Senhor e Salvador. Aquele que carregou a minha culpa, a sua, a nossa, o meu pecado, o nosso pecado, as minhas dores, as nossas dores. Sim, ele é Jesus, o Senhor da história, o Senhor da igreja e o Senhor de todo esse mundo, de todos nós. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o poder. Uma música que não sei se todos conhecem, mas a gente, quando era criança, cantava, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Vocês lembram dessa música? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. E aí eu falo agora para vocês, quais são os temporais que você está passando na sua vida? Eu tenho o meu. E eu acho que cada um de nós, às vezes, tem alguns, né? Quais são os temporais que você está passando em sua vida? Lembre-se dessa música que nós acabamos de cantar. Se Jesus está no barco com você, apesar das turbulências, ele pode nos dar a paz. Se nós temos a certeza que Jesus está no barco conosco, ele pode nos dar a segurança de ter paz, de que com ele o temporal vai passar e ele vai nos levar a um lugar tranquilo. Bom, eram essas palavras que eu queria deixar com vocês nessa noite. E aí, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, também a partir desse texto que tenha provocado, né, sobre os temporais da nossa vida, sobre os medos, sobre a nossa pequenez, né, diante de tantas e tantas situações turbulentas que nos vêm. Se alguém tiver vontade e liberdade, quiser, nós temos a oportunidade nessa hora. Pode falar, Oi, Adélia. Noé. Sim. Não, eu só lembrei aqui, você falando aí, eu lembrei de uma pequena prática que eu adoto para mim. Eu acho que eu nunca falei isso com ninguém. Eu acho que é a primeira vez que eu vou assim falar publicamente sobre isso. É quando se tem esses pensamentos, essas muitas preocupações, você está com algum problema, igual você citou, e aquilo vai martelando na cabeça da gente, sabe? Aquele negócio fica assim, te acompanhando desde a hora que você levanta, passa um pouquinho, daqui a pouco aquilo vem de novo. E de tanto vir, você cada vez parece que a ansiedade aumenta, a preocupação aumenta, você começa a enxergar várias possibilidades
Às vezes elas nem são reais, às vezes elas nem vão existir, mas a sua mente começa a criar aquilo ali, vai, vai, vai. Aí eu falei, não, gente, aí uma vez aí eu falei, eu tenho que melhorar isso. E eu fui, então eu falei, vou. E comecei a mentalizar quando eu fico assim, não que a gente não tenha problema, a gente sempre tem algo que incomoda mais, vamos falar assim, né? Um problema grave, e às vezes, mesmo que não seja um problema grave, mas tem alguma coisa que te incomoda, que você sempre ora pedindo para que aquilo melhore, ou um relacionamento, ou uma situação de alguém da família, ou um desemprego, enfim. E, e aí, quando vem esses pensamentos, eu pego, quando eu vejo que já está demais, que eu percebo que aquilo já está me tirando o sério, eu pego e falo, não, peraí, não, não, não. Eu ponho o dedo assim na minha cabeça e falo assim, não, senhor, não, não, não. Deleta, deleta, joga fora. Sabe, eu faço uns pensamentos assim, pequenas coisas, comigo mesma. Ali, naquele momento, às vezes eu fecho o olho por um minuto e, e faço assim, não, vai embora, vai embora, vai embora, coisa ruim, coisa ruim. Tenho que esperar, Adélia, espera que o melhor vai chegar. E repito 3 vezes: espera que o melhor vai chegar. Espera que o melhor vai chegar. Aí eu, aí aquilo vai pairando mais durante o dia e tal. E depois à noite, a gente sempre, quando você tem o seu momento de oração, ou então eu gosto de orar muito às 6 horas da tarde, que é um horário ali de mudança, né, de transposição, vou falar assim, do dia para a noite, 6 ou 7 horas, eu gosto desse horário, me recolher. Então, quando eu estou em casa, eu sempre faço isso. E aí, então, aí eu noto, pelo menos para mim, eu noto que eu fico mais tranquila, eu fico mais, não deixo de preocupar, mas eu fico mais serena, eu fico mais confiante, sabe? Uhum. E o melhor vai chegar, sabe? Então, é só um testemunho, assim, de uma Uhum. prática que eu faço comigo, sabe? Muito bom, Adélia. Obrigada pela partilha. Mais alguém? Bom, então, se não tem, a gente vai encerrar, né, com uma oração. Vou pedir que Klaus ore por nós, encerrando também esse momento. Creio que nós já estamos. Na semana que vem, eu convidei o Klaus para dar um estudo. Aí ele talvez vai dar o estudo na semana que vem, né, Klaus? Aí vamos lembrar de convidar as pessoas também, lembrar daquelas que não estão vindo. E porque daqui a pouco nós vamos dar uma pausa, né? Então, daqui a Eu pouco a já ia gente. perguntar se quando É, que vai ser o último e então, tal, eu estou vendo que já como é está que em vai ser poucas transmitido. pessoas. Vamos ver na semana que vem, né? Eu acho que até a primeira, segunda semana de dezembro eu estava pensando em ir, tá? E depois a gente dá uma parada. Então, vamos ter uma palavra de oração e estar orando também. Como é que você tá, Paulo? Tá bem? Bem, Então, tá bom. tranquilo, Então tudo tá. certo. Então vamos orar. Então vamos orar. Querido Pai, Criador de tudo que existe, Criador também do vento que faz as ondas no mar crescerem, mas também Criador, Senhor, do poder que deste a Jesus Cristo de simplesmente dirigir uma palavra para as ondas, para o ar, para o vento, e tudo voltar ao normal, naquela tranquilidade. Com simples palavras que Jesus dirigiu ao vento, aquele barulho de ondas violentas parou, aquele barulho que incomodava e dava medo aos discípulos parou. Nós te agradecemos, Senhor, porque também o mesmo pode acontecer na nossa vida do dia a dia. Sim, tu sabes quantas e quantas vezes
Tu mesmo permites que ondas grandes venham sobre nossas vidas. Mas também sabemos, Senhor, que é nessas horas que mais cuidas de nós, não permitindo que a gente se afogue nelas. Nós também sabemos que nessas horas podemos gritar por socorro, assim como os discípulos o fizeram, e aí o teu Santo Espírito vem e acalma a nossa vida. Obrigado também pelo testemunho da Adélia, de compartilhar aqui conosco como ela faz quando os pensamentos começam a incomodar mais do que ajudar. Tu sabes quantas e quantas vezes na cama conversamos com a pessoa que nem ao nosso lado está, criando frases, criando situações, criando falas e também imaginando o que essa pessoa então irá dizer, e daí a gente cria uma nova fala, e assim a gente muitas vezes adentra a noite e não consegue dormir. Mas assim como a Adélia nos ensina, também podemos fazer uso da oração nestas horas para nos desfazermos desses pensamentos que tanto nos atormentam. Assim, Senhor, que a nossa conversa contigo nestas horas possa aplacar toda a raiva, ira que a gente muitas vezes sente nessas horas e que a paz venha tomar conta do nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo estudo desta noite. Obrigado por cada pessoa que pôde tirar esse tempo para estar junto conosco. E permita, Senhor, que agora tenhamos também uma noite de descanso, uma noite onde possamos dormir bem, uma noite onde possamos experimentar a Tua paz. E que a partir desta noite tranquila possamos também amanhã novamente acordar, ver novamente o milagre da vida em nossa vida, sermos gratos por isso e vivenciar um novo dia sob os Teus cuidados. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, tanto pedindo quanto agradecendo. Amém. Amém. Gente, uma boa noite para vocês e um bom final de semana. Obrigado e obrigada a todas e todos pela presença. E até semana que vem com João Batista, viu? Com o pastor Klaus. Ô, Klaus. Ok. Ô, Diga, Klaus. Paulo. Diga. Te colocar no compromisso sem tu saber, né? Não, eu falei. Um pouquinho antes do estudo. Eu falei Mas, hoje. sabe, a gente está acostumado. Ó, aqui não tem uma manga comprida, mas tem uma cartinha aqui dentro, viu? É que eu preguei sobre esse texto no domingo e ela falou: Cláudia, você vai fazer um estudo bíblico sobre esse texto que você pregou. Legal. Tá bom. Vamos aguardar. Então, Então já está pronto, já está mais ou menos pronto. É só. Mas eu falei com ele hoje à tarde, então ele não foi pego de surpresa, não. Eu só queria confirmar. Pensei que tinha sido ao vivo. Não. Ô, Paulo, quem faz muito isso é ele, viu? Ele faz isso comigo na igreja. Ele me chama para as coisas sem me avisar antes. Eu pensei que tu tinha feito isso assim ao vivo para ele não poder dizer não posso, tem compromisso. Isso mesmo. Então, um abração para todos vocês, viu? Fiquem com Deus e muito obrigada. Tá, boa noite, gente. Obrigada, Noemi. Foi muito bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.